O segredo espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel e hoje você, escolhido, está prestes a descobrir algo que transformará sua percepção de quem você realmente é. Nos próximos minutos de conhecimento, você verá que os sinais que o seu corpo tem dado não são coincidência, são a prova inegável de que você alcançou o estágio final. Você venceu desafios que a maioria jamais compreenderá. E agora, seu corpo e sua alma estão falando com você de forma poderosa. Se você quer entender o que torna este momento único e como identificar os sinais que provam o seu despertar espiritual, fique até o fim deste vídeo, porque o que vou revelar não é apenas um segredo espiritual, mas um chamado direto para aqueles que chegaram ao limiar de algo maior. Este é o seu momento, e você está aqui por um motivo. Vamos juntos mergulhar nessa jornada. A mudança espiritual surge como um fenômeno fascinante ao qual muitos de nós aspiramos, ou até mesmo nos deparamos em algum momento de nossa existência. Ela vai além de um simples destino ao qual chegamos, uma linha de chegada que nos proporciona um sentimento de conclusão. Em vez disso, trata-se de um processo contínuo, uma metamorfose que se desenrola silenciosamente ao longo do tempo, modificando profundamente quem éramos para nos transformarmos em algo novo e iluminado. Frequentemente imagino isso como atravessar uma fronteira invisível, onde nossas percepções, tanto nossas próprias quanto as do mundo, são renovadas e ampliadas. Esta mudança não se restringe somente a alterações internas, mesmo que as manifestações internas sejam profundas, instigantes de pensamentos e revolucionárias, mas também se estende a mudanças físicas perceptíveis. A ciência contemporânea está começando a desvendar os processos pelos quais nosso corpo se adapta e se transforma em resposta a um desenvolvimento espiritual profundo. Por exemplo, considere a radiância que muitos relatam surgir na pele. Essa luz visível vai além de um mero brilho de maquiagem. Na realidade, é a luz de uma consciência superior se manifestando na superfície. Cada sensação, cada alteração física ou emocional que vivenciamos funciona como um forte e revelador sinal dessa mudança, um progresso para um patamar mais elevado que não pode ser negado ou negligenciado. É tão tangível e tangível quanto um objeto que podemos tocar e está acontecendo agora, precisamente neste instante, em muitos de nós. É fascinante refletir sobre como muitas dessas alterações são tão discretas que até mesmo nós mesmos as ignoramos. Conforme nos atentamos aos sinais, desde a percepção de que o tempo está se deformando de alguma maneira até a nossa percepção ampliada da realidade, muitas vezes não conseguimos deixar de perceber o quanto nosso corpo pode espelhar essa notável evolução. Meu percurso pessoal de despertar espiritual evidenciou esses indícios de forma profundamente pessoal e ecoante. Muitas vezes, as evidências internas de mudança iluminam o caminho do despertar. É intrigante observar como um evento tão extraordinário e transcendental pode gerar impactos perceptíveis e palpáveis em nossa realidade física. Tenho a impressão de que frequentemente subestimamos o efeito do desenvolvimento espiritual no nosso ser físico. Contudo, ao refletirmos, notamos que está claramente à nossa frente, frequentemente notado na maneira como os outros respondem a essa nova e tranquila presença que começaram a perceber em nós. Isso pode proporcionar conforto ou desconforto para aqueles que nos rodeiam, mas é um sinal incontestável de que estamos em transformação. A ocorrência dessas mudanças indica que estamos seguindo este caminho inspirador e essencial, possibilitando nosso crescimento e evolução além da visão convencional. A percepção de que o despertar espiritual está intrinsecamente ligado a transformações físicas significativas oferece um paradigma inovador e potente, incentivando cada indivíduo a entender a relevância de estar em sintonia com nossos corações e com nossos corpos nesta jornada incessante de evolução espiritual.
Não é apenas um trajeto ou destino, mas uma dança incessante de evolução que precisamos não apenas aceitar, mas verdadeiramente abraçar. É nessa aceitação total e autêntica que acontece a verdadeira transformação e iluminação. Os enigmas do despertar são verdadeiramente cativantes e se entrelaçam de forma singular com nossa vivência diária. Ao iniciar essa viagem, percebemos que o despertar não é meramente uma ideia ou conceito remoto. Não, é algo que experimentamos cotidianamente, uma manifestação contínua que desafia e instiga a forma como percebemos o mundo. É curioso que essas mudanças se tornam mais claras à medida que nos tornamos mais conscientes delas. Quando nossa consciência se amplia, nosso corpo reage. Ele se adapta, evolui e se desenvolve ao nosso lado nesta viagem espiritual. É comum observar transformações físicas que começam a espelhar essa evolução interna, embora não sejamos capazes de... Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Nova vibração que emitimos, estabelecendo um ciclo de positividade e evolução espiritual recíproca. Aqueles que são atraídos pela nossa luz geralmente estão em sua própria busca pessoal, gerando assim chances para partilha, aprendizado e coevolução. Ademais, o brilho funciona como um instrumento potente para a recuperação. Ao se envolver ativamente em interações, ele pode contribuir para elevar e harmonizar as energias daqueles com quem interagimos, apenas através da nossa intenção consciente e presença amorosa. Nossa missão como farol de luz continua a se expandir, contribuindo para dissipar a obscuridade e trazer clareza para situações e relações complexas. Por outro lado, é crucial recordar que, como portadores dessa luz, precisamos nos engajar em práticas constantes de renovação e defesa energética. O cuidado com nossa saúde mental, emocional e espiritual é essencial para manter nosso brilho. Isso implica reconhecer nossas limitações, praticar a autocompaixão e persistir em nossa própria jornada espiritual, procurando um equilíbrio entre dar e obter. Experienciando esse esplendor de outro universo, aceitamos completamente a noção de que nossas existências são manifestações do amor universal e da percepção da unidade. Sabemos que nossa jornada pessoal está intrinsecamente ligada à de todos os indivíduos e, dessa forma, nossa iluminação pessoal auxilia no crescente despertar da humanidade. Cada avanço que fazemos rumo à iluminação ressoa além de nós, gerando correntes de transformação positiva no mundo. Com gratidão e simplicidade, permitimos que essa luz interna nos oriente, vivendo com propósito e intenção, ao mesmo tempo que colaboramos para a construção de um mundo onde a tranquilidade interior e a claridade sejam padrões.
Desejo que possamos seguir alimentando essa chama interna e empregar esse brilho para inspirar e elevar, transmitindo nosso amor e luz sempre que surgir a oportunidade. Portanto, continuamos, entendendo que esse brilho de outro mundo não é apenas nosso, mas faz parte de uma dança cósmica entre luz e escuridão, uma dádiva divina que nos recorda a beleza e a profundidade de estarmos totalmente vivos. À medida que progredimos na exploração do brilho de outro mundo, nos tornamos cada vez mais cientes do efeito positivo que nossa mudança interna tem não só sobre nós mesmos, mas também sobre o mundo que nos rodeia. Este resplendor vai além da pessoa, atuando como um elo vital na restauração das relações humanas e na construção de comunidades mais iluminadas e compreensíveis. Este procedimento nos incentiva a unir nossa luz interior à ação consciente, possibilitando que nossa presença promova transformações positivas em nossas famílias, comunidades e mais além. Conforme avançamos nessa trajetória de autoconhecimento, começamos a compreender a capacidade que possuímos de impactar de maneira positiva os ambientes onde habitamos e exercemos nossas funções profissionais. A nossa capacidade de manter a concentração e transmitir tranquilidade, mesmo perante adversidades, estabelece novos padrões de interação e coexistência. Esta abordagem se baseia na prática da escuta empática e do serviço altruísta. Ao nos abrirmos para o sofrimento e as necessidades alheias, nos colocamos à disposição para proporcionar um apoio autêntico e repleto de amor. Este tipo de interação não só eleva as pessoas com quem interagimos, mas também intensifica nossa própria ligação com o propósito e a prosperidade espiritual. Frequentemente, somos lembrados de que o ato de oferecer-se fortalece e aprimora ainda mais a nossa própria luz interna. Simultaneamente, é essencial reconhecer a responsabilidade inerente a esse brilho. É importante ter cautela para não nos transformarmos em faróis de ego ou vaidade, mas sim em demonstrações genuínas de humildade e amor. Quando entendemos que essa luz interior é um dom para ser partilhado, nos comprometemos a empregar nossa influência para fomentar o desenvolvimento espiritual e a mudança positiva em todos os aspectos da vida. Adicionalmente, esse resplandecer de outro universo nos instrui a identificar e valorizar a luz presente nos demais, mesmo que ainda esteja em fase de descoberta ou evolução. Dessa forma, desenvolvemos uma perspectiva de mundo em que cada pessoa é percebida como um potencial agente de transformação, capaz de aportar sua própria luz na construção da nossa realidade comum. Encorajamos e promovemos a emergência dessa luz nos demais, compreendendo que sua claridade eleva a totalidade. Portanto, essa constante busca para preservar e ampliar nossa luz espiritual vai além de uma vivência individual. É um convite para se juntar a um movimento mais amplo de transformação e progresso do planeta. Ao nos permitirmos brilhar, estimulamos outros a seguir nosso exemplo, dando início a uma reação em cadeia de despertar coletivo com a capacidade de mudar o nosso mundo. Assim, que possamos prosseguir com firmeza e empatia, refletindo nosso brilho transcendental. Em cada interação, esforço e ato de generosidade. Ao agir assim, colaboramos na criação de uma realidade mais clara e equilibrada, onde prevaleçam o amor e a compreensão, e onde todos possam se mover em conjunto na luz de nossa autêntica essência compartilhada. Isso é conhecido como o passar do tempo convencional. Nessa nova perspectiva, o tempo deixa de ser uma linha reta, uma sucessão inalterável de acontecimentos, e se converte em um campo flexível, onde somos mais agentes do que simples observadores. Conforme avançamos para o capítulo A Relatividade do Tempo, percebemos que essa alteração de perspectiva acontece de forma natural à medida que avançamos em nossa jornada espiritual. Ao nos conectarmos com o momento presente, ancorados no agora, começamos a notar como o tempo pode se expandir e se contrair, reagindo à nossa presença consciente e aos nossos objetivos.
Esta nova relação com o tempo tem um efeito significativo na maneira como experimentamos a vida. Momentos de felicidade e inspiração parecem aumentar, proporcionando-nos mais espaço para apreciar cada pormenor e vivenciar cada sentimento de maneira mais intensa. Contudo, instantes de desconforto parecem dissipar-se mais rapidamente quando não os encaramos com resistência ou ansiedade. Esta coreografia do tempo nos ensina a ser mais adaptáveis e receptivos, possibilitando que a vida se desenvolva de maneira mais natural. Sob essa ótica, as relações também sofrem alterações. Interações antes superficiais ou apressadas se transformam em chances para um vínculo profundo e relevante. Estamos mais conectados com as pessoas ao nosso redor, escutando genuinamente e respondendo de maneira aberta. Essas interações validam a nossa vivência humana e estabelecem vínculos mais robustos de compreensão e irmandade. Adicionalmente, essa nova compreensão do tempo nos habilita a nos libertar da opressão do relógio e do calendário. Apesar de continuarmos a respeitar nossos compromissos e obrigações, temos uma nova percepção do que realmente merece nossa atenção e empenho. O estresse decorrente de prazos torna-se mais controlável, já que estamos menos apegados à ideia de que o tempo é limitado. Em vez disso, encaramos o tempo como um parceiro, um ambiente onde podemos crescer e evoluir de forma natural. A relatividade temporal também implica em uma vida com menos remorso pelo passado e menos ansiedade em relação ao futuro. A prática do agora intensifica nossa compaixão por nós mesmos, ensinando-nos a acolher nossas vivências anteriores como educadores e a acreditar em nossa habilidade de gerir o que está por vir. O futuro deixa de ser uma entidade temida ou controlada para se transformar em uma série de possibilidades que surgem a partir das escolhas que fazemos no presente. Portanto, ao experimentarmos essa nova percepção temporal, somos incentivados a cultivar uma condição de ser profundamente ancorado na essência eterna do amor e da verdade. A cada instante atual, temos a chance de vivenciar a intensidade da vida em sua totalidade, sem as restrições estabelecidas pelo tempo tradicional. Que possamos ver essa relatividade temporal como uma chance de viver de forma mais completa e genuína, descobrindo felicidade no momento presente, sendo gentis conosco mesmos em nossa jornada e celebrando a eternidade que cada instante pode proporcionar. Neste movimento incessante entre o presente e o eterno, descobrimos um ritmo que nos pertence verdadeiramente, dançando com o universo no tempo de nossos corações. Conforme avançamos em nossa investigação sobre a relatividade do tempo, essa nova visão ultrapassa o indivíduo, afetando a forma como nos relacionamos com o mundo e compreendemos nossa própria trajetória de vida. Entender a dinâmica do tempo nos habilita a viver de forma mais intencional, valorizando cada instante como uma chance única de desenvolvimento e expressão. Com essa visão ampliada da vida, desenvolvemos uma abordagem mais leve e criativa em relação aos nossos dias. Podemos estar mais inclinados a acompanhar o curso natural dos acontecimentos, permitindo que coincidências e oportunidades imprevistas orientem nossa trajetória. Esta receptividade ao imprevisto nos estimula a sermos mais adaptáveis e flexíveis, recebendo mudanças com curiosidade ao invés de resistência. A impressão de urgência e pressa, frequentemente arraigada na visão convencional do tempo, começa a desaparecer. Notamos que várias das pressões às quais estávamos sujeitos eram autoimpostas, resultado de expectativas externas ou internas que já não correspondiam mais à nossa realidade. Assim cria-se um ambiente para inspirar, ponderar e responder de forma consciente, ao invés de simplesmente reagir. Este novo entendimento também nos permite diferenciar o que é realmente relevante do que é passageiro. É possível dar prioridade a relações, vivências e atividades que nutrem nosso ser, eliminando progressivamente os elementos da vida que sugam nossa energia e não contribuem para o nosso bem-estar geral. Esta transparência nos auxilia na construção de uma vida mais em sintonia com nossos valores e objetivos mais profundos.
Ao ver o tempo como uma sucessão de presentes constantes, conseguimos nos envolver de forma mais completa em atividades como meditação, atenção plena e contemplação. Essas práticas nos mantêm centrados no momento presente, possibilitando-nos explorar a riqueza de cada momento sem nos perdermos nos labirintos do passado ou nas previsões futuras. Adicionalmente, entender a relatividade temporal nos aproxima mais profundamente do conceito de eternidade, presente em diversas tradições espirituais. Vemos nossas existências como um fio no extenso tecido do universo, onde cada vivência possui seu papel e relevância no panorama geral. Isso nos proporciona tranquilidade e receptividade perante o desconhecido, conscientes de que estamos exatamente onde deveríamos estar, sempre aprendendo e progredindo. Vale ressaltar que essa estratégia não desconsidera os obstáculos ou obstáculos da existência. Ao contrário, proporciona um novo modo de se relacionar com eles, incorporando uma visão que valoriza o desenvolvimento e a compreensão frente às adversidades. Ao ser analisado dessa perspectiva, o tempo se transforma em um recurso não utilizado, mas sim desfrutado, totalmente receptivo a interpretações e a inúmeras oportunidades. Portanto, ao longo dessa viagem de reencontro com o tempo, somos incentivados a manter-nos firmes na presença, explorando o presente com gratidão e propósito. Ao agir assim, transformamos não só a nossa própria percepção do tempo, mas também colaboramos para um mundo onde o tempo não é mais um obstáculo, mas uma tela sem fim para a construção de vidas mais significativas e interligadas. Portanto, que possamos persistir nesta nova relação com o tempo, cultivando instantes que espelham nossa natureza e motivando outros a descobrir a tranquilidade e a totalidade do momento presente. Na relatividade do tempo, podemos encontrar genuinamente a liberdade e a felicidade de viver em sintonia com o ritmo do cosmos. À medida que avançamos na exploração da relatividade do tempo, nos concentramos em como essa nova visão pode, de fato, transformar nossa vida. A transitoriedade do tempo não só modifica instantes específicos, mas também molda toda a nossa história de vida, possibilitando uma interação mais equilibrada e consciente com ele. Com essa visão, começamos a valorizar a ideia de que cada instante possui um significado e um valor inerente. Ao invés de encarar o tempo como uma linha reta que devemos percorrer rapidamente para atingir objetivos futuros, começamos a apreciar a beleza e complexidade de cada vivência presente no momento presente. Esta consciência nos ajuda a compreender que a vida não é apenas sobre alcançar vitórias ou atingir um determinado objetivo no futuro, mas sim sobre aproveitar cada fase do nosso percurso de maneira completa. A viagem em si é a autêntica narrativa do nosso desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Assim, estabelecemos uma relação mais equilibrada e saudável com nossas metas, mantendo-nos claros e concentrados sem nos prendermos a resultados particulares. As lições e recordações do passado também são recontextualizadas. Conforme vivenciamos intensamente o presente, conseguimos relacionar nossas vivências passadas de maneira mais compreensiva, encarando-as como elementos cruciais de nossa trajetória e não como pesos que temos que suportar. Este é um apelo para o tratamento profundo de antigas feridas, permitindo-nos mergulhar no passado apenas o necessário para entender e liberar, não para reviver continuamente. Em contrapartida, entender a fluidez do tempo nos estimula a desenvolver a paciência e a confiança no curso da vida. Permitir que cada situação se desenvolva de acordo com seu próprio ritmo e tempo se transforma numa prática de rendição e aceitação, libertando-nos do desejo de controlar ou acelerar os acontecimentos. Ao depositar total confiança no ritmo do universo, recebemos uma tranquilidade interna e uma resiliência que sustentam nossa constante busca. Em meio a essa mudança, nossas relações se desenvolvem. Quando aceitamos a relatividade temporal, adicionamos uma presença mais profunda e amorosa às interações humanas.
Os diálogos adquirem um novo patamar, permitindo que cada palavra, gesto e sentimento se desenvolvam sem pressa. Esta alteração nos possibilita estabelecer vínculos mais genuínos e autênticos, em que a ligação autêntica prevalece sobre formalidades ou superficialidades. Em última análise, esta nova visão do tempo estimula a humanidade a reconsiderar valores essenciais e a forma como coexistimos em sociedade. Visualize um mundo em que a velocidade alucinante que frequentemente orienta nossas vidas seja substituída por uma maior harmonia com os ciclos da natureza. Este é um convite para progredir rumo a uma vida mais sustentável e consciente, na qual o cuidado conosco, com os outros e com o meio ambiente se torna um componente intrínseco ao nosso cotidiano. Resumidamente, a relatividade temporal nos convida a uma nova maneira de ser, uma dança incessante com o enigma e a beleza do cosmos. Espero que todos nós possamos aceitar este convite, reconhecendo a magia intrínseca ao momento atual e permitindo que ele ilumine e oriente nossa jornada por este amplo território conhecido como vida. Ao agir assim, percebemos que, no centro do tempo, reside a liberdade de ser verdadeiramente autêntico, e isso é uma dádiva inestimável. Ao nos aprofundarmos no capítulo 7, a autenticidade da voz, entendemos que em um mundo cheio de ruídos e distrações, descobrir e expressar nossa voz autêntica se transforma em um gesto forte de identidade e propósito. Esta voz não é meramente a que empregamos para expressar nossas necessidades diárias, mas sim a manifestação mais genuína de quem realmente somos. A autenticidade da voz se manifesta ao harmonizarmos nossos pensamentos, emoções e intuições com a nossa comunicação verbal. Ao falar com esse alinhamento, nossas palavras contêm uma energia que transcende o som ou as construções linguísticas. Elas se convertem em portadoras de vibrações que têm o poder de tocar, inspirar e mudar aqueles que as escutam. Nesta situação de autenticidade, cada palavra que emitimos provém de um contexto de verdade e convicção. Isso não implica que estamos constantemente falando ou precisamos nos impor em cada situação, mas sim que selecionamos nossas palavras com cautela e consideração, reconhecendo seu poder e efeito. Entendemos que até mesmo o silêncio pode representar essa expressão genuína, oferecendo um ambiente para escuta e reflexão. A constante busca para identificar e manter essa autenticidade na voz nos desafia a enfrentar e eliminar medos e inseguranças que possam nos impedir de sermos totalmente autênticos. Frequentemente, isso implica superar condicionamentos sociais ou pessoais que nos levaram a silenciar ou a distorcer nossa expressão. Este é um percurso de autoconhecimento e aceitação pessoal, no qual aprendemos a confiar em nossa própria opinião e princípios. Através da força da autenticidade, nossa comunicação aumenta em termos de influência e impacto. Quando nossas palavras ecoam com nossa verdade interior, conseguem ultrapassar obstáculos emocionais e mentais nos ouvintes. Este fenômeno vai além da simples compreensão intelectual, uma vez que a comunicação genuína é percebida em um nível visceral, alcançando o coração e a alma. Esta voz autêntica pode atuar como um impulso para o despertar coletivo. Frequentemente, as pessoas se atraem por indivíduos que se expressam de maneira clara e verdadeira, pois buscam relações autênticas em um mundo que frequentemente parece isolado e desorganizado. Ao falarmos de maneira autêntica, encorajamos os demais a seguir o nosso exemplo, estabelecendo um ambiente de confiança e vulnerabilidade mútua. Portanto, a genuinidade da voz não é somente um instrumento para a mudança pessoal, mas também uma valiosa contribuição para o bem-estar e o progresso da sociedade humana. Ao elevarmos nossa voz, também elevamos o discurso e a consciência da comunidade, motivando outros a investigar e expressar suas próprias verdades. O cultivo da autenticidade na voz requer um compromisso contínuo com a verdade pessoal, integridade e bravura. Trata-se de um convite para utilizar nossa voz como um meio de paz,
cura e entendimento, trazendo benefícios não só para nós mesmos, mas para todos que nos escutam ou que nos escutaram. Espero que todos possamos recordar o poder embutido em nossas palavras e a responsabilidade que vem com sua expressão. Ao agir assim, estamos contribuindo para um mundo onde a comunicação genuína se estabelece como regra, expandindo a luz, a compaixão e a unidade em nossas comunidades e além. À medida que nos aprofundamos no estudo da autenticidade da voz, compreendemos que a busca por essa autenticidade não se restringe apenas à comunicação verbal, mas se estende a todas as formas de expressão. Pode abranger a escrita, a arte, a música e qualquer outra forma de expressar nossa verdadeira essência. Cada manifestação representa uma extensão da nossa voz, espelhando nossos princípios, convicções e identidade. Ao nos dedicarmos à autenticidade da voz, realizamos um esforço interno relevante. Isso implica ouvir-nos com atenção, distinguindo entre as camadas de ruídos externos e as vozes internas que não contribuem para o nosso bem-estar geral. Compreender a diferença entre essas mensagens nos permite identificar e manter nossa voz autêntica, mesmo diante de qualquer caos ou pressão para se adequar. A experiência de viver essa autenticidade pode ser desafiadora em certos momentos, já que exige vulnerabilidade e coragem para enfrentar e vencer o receio de rejeição ou de mal-entendidos. Contudo, essa mesma fragilidade também nos une profundamente aos demais, despertando empatia e compreensão. Ao expressarmos bravura ao expressar nossa verdade, estamos dando permissão implícita para que outros também o façam, fomentando um ambiente de aceitação e suporte recíproco. Ademais, o reconhecimento da nossa voz genuína contribuirá para o fortalecimento do nosso sentimento de autoestima e autovalor. Entender que nossa visão singular tem relevância e deve ser levada em conta é um passo crucial para estabelecer uma relação mais equilibrada e amorosa conosco mesmos. Este reconhecimento não só nos fortalece, como também nos estimula a empregar nossa voz em defesa daqueles cujas vozes podem ser marginalizadas ou caladas. Também é essencial compreender que autenticidade não é a mesma coisa que perfeição. A nossa voz genuína será invariavelmente contaminada pelas nossas imperfeições humanas, erros e instantes de dúvida. Aceitar nossa humanidade de maneira sincera e aberta promove a compaixão genuína e o crescimento constante. Através dessa aceitação, formamos nossa voz com uma sabedoria que se amplia, absorvendo experiências passadas e atuais. A divulgação genuína de nossas histórias e conceitos contribui para a identificação das ligações pessoais e coletivas que nos unem. Estabelece conexões entre pessoas e comunidades, possibilitando que a empatia e a solidariedade se desenvolvam. A expansão autêntica da nossa voz requer também a inclusão, onde valorizamos e celebramos as vozes variadas e a riqueza que trazem ao nosso diálogo constante como sociedade. Para cultivar essa autenticidade, podemos nos dedicar regularmente a reflexões pessoais, exercícios de atenção plena e conversas com indivíduos que também prezam pela verdade e integridade. É crucial criar ambientes seguros onde possamos expressar nossas ideias e sentimentos de forma livre, para que nossa voz genuína não só sobreviva, mas também prospere. Desejo a todos que continuemos a procurar e intensificar nossa voz mais genuína, ecoando no mundo com autenticidade, bravura e carinho. E que, ao agir assim, inspiremos e facilitemos que outros também o façam, contribuindo para a formação de uma humanidade mais interligada, consciente e compassiva. Conforme nos aprofundamos na pesquisa da autenticidade da voz, percebemos que essa viagem também nos conduz a um ambiente de maior resiliência e capacidade de adaptação. Ao fundamentar nossa sinceridade, estaremos mais aptos a lidar com desafios e adversidades. A verdade que temos em nosso interior funciona como uma bússola segura, guiando-nos em tempos de incerteza. Ademais, ao expressarmos nossa voz genuína, somos convidados a ouvir ativamente os demais. Esta escuta não é uma atividade passiva, mas uma prática cativante que nos possibilita entender as várias visões e vivências ao nosso entorno.
Quando escutamos com atenção, promovemos nosso desenvolvimento pessoal e fortalecemos nossos vínculos com aqueles que nos cercam. Trata-se de uma troca de ideias e valores, onde cada opinião é apreciada e encontra espaço para ecoar. A autenticidade da voz desempenha um papel crucial na liderança autêntica. Líderes que se expressam com sinceridade e clareza costumam inspirar confiança e fidelidade em seus liderados. Eles evidenciam honestidade e consistência entre suas palavras e ações, estabelecendo um ambiente propício para o surgimento de inovações e criatividade. Portanto, ao fomentar um diálogo franco e transparente, fomentam uma cultura de autonomia e cooperação. Em uma perspectiva mais abrangente, a voz genuína possui a capacidade de questionar sistemas e regras que não contribuem para o bem comum. Ao falarmos com bravura e defendermos o que é essencial, temos a capacidade de impulsionar transformações sociais benéficas. As narrativas autênticas de vozes individuais têm a capacidade de unir movimentos, fomentar a justiça e gerar correntes de mudança a nível coletivo. É igualmente crucial identificar a necessidade de autocuidado e respeito ao prosseguir nesta trajetória. É essencial que, ao usarmos nossa voz para defender nossas crenças, prestemos atenção ao nosso bem-estar emocional e mental. Isso pode envolver a procura por locais de apoio e recolhimento, onde possamos nos revigorar e ponderar sobre nossas vivências e lições. Conforme mais indivíduos percebem a relevância de uma voz genuína, emerge uma convocação em massa para valorizar a interconexão de todas as vozes. Isso envolve erguer pontes ao invés de erguer obstáculos, fomentar a empatia ao invés do julgamento e proporcionar um ambiente onde todas as narrativas sejam ouvidas e apreciadas. Nesse contexto, a autenticidade se torna um instrumento não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para o reforço das comunidades. Concluímos este capítulo fazendo um apelo a cada indivíduo, que possamos reconhecer e apreciar a força e a beleza inerentes à nossa voz e à dos demais. Apesar das diferenças, descobrimos uma base comum no anseio humano básico por conexão e entendimento. Esperamos que o progresso da nossa expressão autêntica auxilie na construção de um mundo onde a verdade, a integridade e a compaixão orientem nossas interações e decisões em grupo. Ao expressar nossa voz autêntica e respeitar a do próximo, avançamos juntos em direção a um futuro mais iluminado e equilibrado. No capítulo 8, Rejeição de vibrações baixas, investigamos a mudança que acontece quando começamos a harmonizar nossa vida com níveis vibracionais mais altos. Quando a consciência se abre para essas frequências, o corpo segue o exemplo, tornando-se mais alinhado com o que de fato contribui para o nosso estado mais elevado de saúde física, mental e espiritual. Conforme elevamos nossa frequência vibratória, nosso corpo inicia um processo de purificação e reestabelecimento do equilíbrio. Elementos que antes faziam parte do nosso dia a dia, tais como determinados alimentos, bebidas, produtos ou até mesmo ambientes e relações, começam a parecer desconexos. O que antes era apreciado ou meramente tolerável, agora pode provocar sentimentos de desconforto, inquietação ou desconforto. Este fenômeno não surge de um esforço intencional para praticar disciplina, mas surge de forma espontânea, como parte da ressonância com o nosso novo estado de energia. Essa modificação é fundamentalmente uma reação instintiva. O corpo, funcionando como um fiel indicador da nossa saúde interna e dos níveis de vibração, descarta o que já não está alinhado com nosso desenvolvimento espiritual. Automaticamente, surge em nós um anseio por elementos que estimulem clareza, vigor e elevação, direcionando-nos para alimentos naturais, frescos e com menos processamento, além de ambientes e vivências que nutrem nossa alma. Por exemplo, alimentos com alto teor energético, como frutas frescas, vegetais orgânicos e grãos integrais, podem começar a ganhar mais apelo.
As cores vivas e a pureza de suas cores correspondem à nossa demanda por um suporte energético limpo. Igualmente, espaços antes intoleráveis por sua toxicidade, seja por causa de caos, negatividade ou poluição, tornam-se insuportáveis, nos impulsionando a procurar locais de paz e harmonia. Esse ajuste também pode influenciar os nossos vínculos, indivíduos ou dinâmicas que não apoiam nosso desenvolvimento ou que conservam energias mais baixas podem, de forma natural, se afastar ou necessitar de uma revisão. Ao contrário, somos atraídos para relacionamentos e comunidades que espelham o mesmo grau de entendimento e entusiasmo que estamos aprimorando. É essencial entender essa mudança como um componente do processo para viver de forma mais autêntica e em sintonia com nosso eu superior. Não devemos encarar a rejeição de vibrações baixas como uma perda, mas como uma liberação imprescindível que proporciona a abertura para novas oportunidades e energias mais elevadas. Durante o processo de nutrir e manter essa nova condição vibracional, escutamos e valorizamos nosso corpo como um mentor experiente. A intuição se fortalece, orientando não só em assuntos alimentares, mas em diversos aspectos da vida, propondo práticas, atividades e rotinas diárias que sustentam nosso progresso constante. Em última análise, alinhar-se a vibrações mais elevadas é um ato de amor próprio e respeito à nossa trajetória espiritual. Ao permitirmos essa transformação de maneira consciente, aceitamos o apoio do universo, que trabalha para nos elevar ao nosso potencial máximo, orientando-nos de maneira amável ao longo da nossa jornada. Dentro deste contexto de evolução, é crucial manter uma postura compassiva e paciente. A mudança para uma vida de vibrações mais elevadas pode apresentar seus obstáculos, contudo, cada avanço em direção a um estado mais elevado ecoa em ondas de bem-estar e tranquilidade, não só em nós mesmos, mas também ao nosso redor, influenciando e elevando o mundo. À medida que avançamos na compreensão do capítulo 8, Rejeição de Vibrações Baixas, é essencial discutir como essa alteração vibracional afeta nossa visão emocional e mental. Conforme nos sintonizamos em frequências mais altas, nossa capacidade de perceber e reagir emocionalmente a variados estímulos se desenvolve. Situações e energias que antes poderiam provocar estados de estresse, ansiedade ou irritabilidade, agora são analisadas sob uma visão mais distante e objetiva, possibilitando uma reação mais equilibrada e compreensiva. Esta afinação não acontece ao acaso, mas sim como resultado de um ajuste profundo entre corpo, mente e espírito. Iniciamos o estabelecimento de ambientes para atividades que promovem nossa serenidade e clareza mental, tais como meditação, yoga ou passeios ao ar livre. Estas ações contribuem para a estabilização da entrada de novas energias e estabelecem uma fundação robusta para lidar com quaisquer alterações ou obstáculos que possam aparecer neste período de transição. Na esfera mental, nossas convicções e ideias também passam por um processo de aprimoramento. Ideias anteriormente restritivas podem emergir para serem identificadas e liberadas, possibilitando a entrada de pensamentos e intenções que estimulem o desenvolvimento e a ampliação. Inconscientemente ou conscientemente, iniciamos a formação de uma mentalidade de abundância e gratidão, que intensifica a sintonia com frequências superiores. Ao gerenciar as energias e rejeições inerentes a essa mudança, é vantajoso adotar um hábito de autoanálise frequente. Esta prática não só intensifica a identificação do que já não ressoa, mas também exalta os progressos e lições aprendidas durante a jornada. Um diário reflexivo ou de gratidão pode atuar como um instrumento eficaz, auxiliando na completa incorporação das experiências e percepções adquiridas. Esta viagem de sintonização com vibrações elevadas também nos motiva a atuar como promotores do bem-estar comum. Conforme elevamos nossa própria frequência, inevitavelmente elevamos a frequência das comunidades que nos rodeiam. A ideia de que nossa luz ilumina a jornada dos outros se torna clara à medida que nos tornamos um exemplo concreto do que significa viver em sintonia com seu verdadeiro propósito e potencial.
É extremamente enriquecedor interagir e estar cercado por indivíduos que estão seguindo trajetórias parecidas. Participar e estabelecer redes e comunidades de suporte que fomentam o crescimento conjunto e a responsabilidade permite a troca de experiências, conhecimentos e inspirações valiosas. Essas ligações promovem um cenário que reafirma o amor e a consciência coletiva elevada. Em resumo, a recusa de vibrações baixas é uma cristalização intrincada que indica nosso empenho em viver em harmonia com um estado de maior autenticidade e harmonia. Apesar da jornada poder demandar desprendimento e aceitação, o resultado se reflete em um estado de maior bem-estar, ressonância e satisfação em níveis mais profundos de ser. Mediante paciência, fé e uma intenção consciente, avançamos na exploração, descoberta e aceitação de novos tipos de seres que apoiam nosso progresso evolutivo. Ao agir dessa maneira, interferimos e modificamos a malha vibratória do mundo, contribuindo sem dúvida para um planeta mais consciente e acolhedor. Espero que possamos seguir em frente, acolhendo essas alterações de coração receptivo e confiantes na evolução constante do nosso percurso espiritual. Conforme avançamos com o capítulo 8, Rejeição de Baixas Vibrações, aprofundamos nosso entendimento sobre como esse processo de mudança afeta significativamente nossa percepção de identidade e propósito. Ao descartarmos o que já não ecoa em nossas vibrações elevadas, começamos a entender mais profundamente quem somos e em que acreditamos verdadeiramente. Este esclarecimento de identidade nos proporciona novas perspectivas de autoconhecimento e autorrealização. Com cada camada de vibrações baixas que expelimos, desvendamos aspectos mais genuínos de nossa essência, avançando para uma vida que irradia com alinhamento e intenção genuína. Esta clareza nos orienta a expressar nossos talentos e paixões de maneira a contribuir de maneira positiva para o mundo que nos cerca. À medida que nos afastamos de energias que sugam ou restringem nossa capacidade, somos instintivamente atraídos para atividades, projetos e circunstâncias que fomentam nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Esta capacidade de atração não se trata apenas de uma decisão consciente, mas sim uma reação inata ao alinhamento de vibrações. Começamos a agir guiados pela intuição e pelo coração, favorecendo escolhas que promovem nosso bem-estar integral. Ademais, cultivar um hábito de gratidão em uma rotina diária favorece um reconhecimento mais amplo das melhorias e progressos resultantes dessa reestruturação vibracional. A prática da gratidão não só amplia nossa percepção das qualidades positivas de nossas vidas, como também atrai mais experiências positivas, gerando um ciclo virtuoso de crescimento espiritual. Ao explorar o impacto ambiental, nossa ligação com o meio ambiente e o respeito pela sustentabilidade se intensificam. Naturalmente, desenvolvemos uma vontade de viver de maneira mais consciente e responsável ambientalmente. Ao descartar componentes incompatíveis com vibrações altas, começamos a entender a interligação de todas as espécies e a relevância de respeitar e salvaguardar nosso planeta. Na nossa comunicação interpessoal, essa rejeição e rearranjo resultam em uma comunicação mais transparente e sincera. Conforme nos distanciamos de relacionamentos nocivos ou desmotivadores, encontramos espaço para cultivar vínculos fundamentados na aceitação recíproca e no amor sem condições. Estes vínculos autênticos atuam como espelhos que espelham e apoiam nosso verdadeiro eu. A via da recusa de vibrações baixas é crucial também para o desenvolvimento de uma intuição robusta. Com a diminuição do ruído energético, nossa voz interior se torna mais perceptível e segura. Ela nos orienta, indica o caminho correto e nos avisa do que devemos evitar, mantendo-nos resolutos e em sintonia com nosso objetivo principal. Durante esta mudança, é crucial manter a compaixão e o amor próprio.
Nem todos os aspectos da viagem serão fáceis. Durante períodos de adaptação ou resistência, a paciência consigo mesmo e o reconhecimento amoroso das nossas fragilidades favorecem um ambiente propício para aceitação e desenvolvimento. Em última análise, é crucial aceitar essa transformação como uma prova da nossa habilidade para a transformação e do potencial ilimitado que habita em nós. Ao descartar energias de baixa frequência, assumimos o compromisso coletivo de elevar a consciência coletiva e promover um mundo mais equilibrado, amoroso e iluminado. O desenrolar deste processo deve servir como um lembrete de que cada avanço em direção à autenticidade e à verdade ressoa intensamente na teia da vida, sinalizando nosso compromisso crescente em construir um futuro luminoso para nós e para todas as existências que fazem parte desta jornada. No capítulo 9, Presença Magnética e sua dualidade, exploramos o fenômeno do magnetismo pessoal, que surge naturalmente quando estamos em sintonia com uma vibração elevada. Uma vez ativado, este magnetismo se transforma em um potente campo de atração que não apenas atrai indivíduos e situações favoráveis, mas também provoca diversas reações daqueles que estão em processo de lidar com suas próprias sombras. Este magnetismo é um resultado da autenticidade e integridade com que levamos nossas vidas. Assim como um farol, emanamos luz que ecoa com aqueles que procuram evolução e autenticidade. Atraímos pessoas que enxergam em nossa trajetória um espelho do que almejam ver concretizado em suas vidas. São atraídos pela inspiração, em busca de direção e conexão, enquanto percorrem suas próprias trilhas de autoconhecimento. Contudo, essa mesma presença pode causar desconforto ou intimidação em outras pessoas. Como espelhos magnéticos, descobrimos de forma involuntária as realidades indesejadas que outros podem estar tentando ocultar. Esta confrontação indireta pode provocar resistência ou julgamentos, conforme esses indivíduos se deparam com partes de si mesmos que ainda não estão prontos para assimilar ou aceitar. A dualidade da atração magnética implica um conjunto exclusivo de obrigações. Preservar a integridade e a harmonia diante das várias reações externas é um desafio constante, demandando firmeza em nossa verdade inalterável. Em meio a aplausos ou críticas, é crucial manter a concentração e a disciplina, evitando que as percepções alheias ofusquem ou alterem nossa verdadeira natureza. Esta trajetória de influência inconsciente exige um intenso comprometimento com a autopercepção e o autocontrole. É necessário ter cautela para não ser influenciado por influências externas, sejam elas benéficas ou prejudiciais, e manter a humildade, a empatia e a compaixão. Ter em mente que cada interação representa uma chance de aprendizado recíproco pode auxiliar a manter a concentração na contribuição positiva que essa presença magnética pode proporcionar. Adicionalmente, é crucial estabelecer métodos de proteção e purificação energética para assegurar que não absorvemos energias ou projeções indesejadas. Essas práticas podem abranger a meditação, a contemplação de luz purificadora ou simplesmente a permanência em locais naturalmente revitalizantes e tranquilizantes. No cerne desta vivência dual, encontra-se a chance de se tornar um agente consciente de transformação positiva, ao mesmo tempo que se respeitam as limitações e o direito de escolha dos demais. Entender que não podemos controlar as reações alheias nos possibilita libertar a pressão de satisfazer ou ser entendido por todos. Ao invés disso, o foco está em ser genuíno consigo mesmo e vibrar de maneira autêntica. Esta presença magnética, mesmo com suas complexidades, é um presente para a humanidade, um exemplo de vida em sintonia com a verdade individual e o objetivo mais alto. Cada avanço na intensificação desta presença atrai e estimula a noção de que legados como esses não só iluminam o percurso de muitos, mas também possuem a capacidade de modificar consciências coletivas.
Ao assumirmos o compromisso de viver essa dualidade com integridade e autoconsciência, exercemos uma influência positiva no mundo à nossa volta, sempre lembrando que, no final das contas, a verdadeira transformação inicia-se de dentro para fora. Este magnetismo individual não só aprimora nossa própria trajetória, mas também ressoa em escala global, plantando as bases para um despertar global e uma humanidade mais interligada. Seguindo com o capítulo 9, Presença Magnética e sua dualidade, é crucial aprofundar-se no entendimento da responsabilidade associada a essa influência inconsciente. Conforme nosso magnetismo aumenta, somos instigados a ponderar sobre o efeito que causamos, seja de forma consciente ou não, nos que estão ao nosso redor. Um elemento fundamental para gerir essa responsabilidade é desenvolver uma intenção clara e em sintonia com nossos valores mais elevados. Ao seguirmos uma trajetória de autoconhecimento e autopercepção, nos colocamos em posição para agir de forma que seja vantajosa para nós mesmos e para os demais. Esta orientação proposital não só nos orienta, mas também atua como um suporte em momentos de turbulências emocionais e sociais. Dentro dessa dualidade, o equilíbrio interno torna-se essencial. Investir tempo em práticas constantes de autocuidado e autoavaliação nos permite administrar o fluxo de energias que atravessa nossas vidas. Isso pode envolver a prática diária de meditação, respiração consciente ou simplesmente reservar momentos de silêncio na natureza para restabelecer a conexão com nossa essência interior. Essas ações são cruciais para preservar um estado de tranquilidade e clareza que nos resguarda de sermos arrastados por tempestades externas. Uma parte comumente desafiadora dessa jornada é gerir a crítica e a resistência que possam aparecer. A capacidade de ouvir de forma construtiva, sem absorver a negatividade, é essencial. Estabelecer limites saudáveis contribui para assegurar que as atitudes alheias não afetem nossa autoconfiança ou nos desviem do rumo. A nossa energia e a nossa consciência atuam como mecanismos de defesa naturais, possibilitando vibrar em alta frequência e reduzindo o efeito de desacordos externos. Adicionalmente, a força magnética nos recorda da relevância de sermos eternos aprendizes. À medida que afetamos os outros, também somos afetados por eles. Ao estarmos receptivos às aprendizagens que cada interação nos oferece, enriquecemos nossa própria visão e progresso espiritual. Em diversas situações, aqueles que inicialmente podem parecer ameaçadores ou críticos, podem se transformar em parceiros valiosos durante nossa trajetória. Relacionamentos significativos e interações fundamentadas na empatia são componentes essenciais desta trajetória. Aprimorar as comunicações compassivas e estabelecer um ambiente seguro, onde outros possam expressar suas verdades, gera uma dinâmica repleta de aprendizado recíproco. Ao agir como espelhos, não só espelhamos as verdades, mas também auxiliamos os demais a descobrirem suas próprias capacidades. Em última análise, essa dualidade pode funcionar como um potente motor para a mudança interna e exterior. Nós atraímos oportunidades de desenvolvimento constante, enquanto promovemos transformações positivas em nossa área de impacto. Essa função atua como um estímulo para o desenvolvimento de consciências elevadas e para o progresso em direção a um mundo mais harmonizado e consciente. Aceitar a dualidade da presença magnética implica reconhecer que, mesmo não tendo controle sobre a maneira como nossa energia é recebida, temos a capacidade de controlar a intenção que a orienta. Esta percepção nos habilita a nos tornarmos os melhores modelos de nós mesmos, inspirando e iluminando o caminho dos demais, simplesmente por sermos quem somos. Conforme nutrimos essa presença cativante com amor e integridade, progredimos de maneira consciente rumo a uma vida genuína, que ecoa não só com nosso objetivo individual, mas também com a sinfonia em constante evolução da humanidade em geral. Investigamos como o avanço da consciência e a sintonia vibracional originam uma capacidade intuitiva aprimorada para detectar a desonestidade.
Esta aptidão, que ultrapassa a mera observação e interpretação da linguagem corporal, surge como um farol de discernimento refinado, que se conecta com as energias mais subtis ao nosso redor. Ao atingirmos estados de percepção mais profundos, nossa intuição se converte em um guia seguro, habilitando-nos a identificar discrepâncias energéticas antes mesmo de se manifestarem no mundo físico. Essa percepção apurada não se fundamenta no julgamento, mas na compreensão aprofundada das verdades ocultas que se ocultam por trás de palavras e ações superficiais. Em um instante, podemos identificar se um propósito está em desacordo com a comunicação verbal, frequentemente identificando as frequências de incerteza, hesitação ou manipulação. Essa competência não é desenvolvida para julgar ou expor, mas atua como um instrumento crucial para se mover com integridade em um mundo onde as verdades frequentemente se misturam com ilusões. Entender as razões escondidas por trás da desonestidade possibilita interações mais conscientes e compreensivas. Possibilita-nos agir ao invés de reagir, convertendo possíveis equívocos em chances de diálogo genuíno e mudança. Este tipo de discernimento tem uma ligação profunda com empatia. Portanto, a dificuldade não se limita a perceber quando algo não está em harmonia, mas também a compreender e incorporar a complexidade emocional inerente ao ser humano. Através desse entendimento, conseguimos lidar com os outros de forma compassiva, entendendo que a desonestidade frequentemente deriva do medo, da insegurança ou da ausência de autoconhecimento. A expansão de um sinalizador de desonestidade também nos motiva a viver de forma ainda mais autêntica e transparente. Avenue. Mantermos um firme compromisso com a honestidade pessoal. Geramos uma ressonância energética que desencoraja a falsidade e incentiva aqueles que estão ao nosso redor a se expressarem de forma autêntica. Esta dedicação interna à verdade se manifesta externamente, frequentemente levando a relações mais autênticas e relevantes. Ademais, na sua verdadeira natureza, essa competência vai além da análise lógica e se encontra no nosso instinto. Ao depositarmos confiança na nossa intuição, possibilitamos que o saber subconsciente se manifeste na consciência, enriquecendo a lógica e a razão com percepções instintivas. Isso nos habilita a agir com segurança, mesmo quando evidências palpáveis ainda não estão acessíveis. Para cultivar essa habilidade, é necessário um equilíbrio meticuloso. A presença consciente e a atenção plena asseguram que continuemos receptivos à intuição sem sermos sobrecarregados ou conduzidos por ansiedades desnecessárias. Conforme aprimoramos esse equilíbrio, nossa competência para diferenciar intuição pura de projeção pessoal se intensifica. Esta perspicácia apurada, que funciona como um sinal de desonestidade, não é meramente um instrumento de defesa. Ao contrário, representa uma expressão do anseio mais profundo de viver e interagir com a verdade em todas as facetas da existência. Ao adotarmos essa competência, assumimos o compromisso de utilizá-la para promover a honestidade, integridade e entendimento recíproco no mundo que nos rodeia. Em última análise, a viagem do despertar nos conduz não só à descoberta da verdade interna, mas também à habilidade de sustentar e espelhar essa verdade em nossas interações com o mundo. Isso nos posiciona como pilares de autenticidade em um cenário frequentemente obscurecido pela desonestidade, iluminando, acolhendo e estimulando a autêntica ligação humana em todas as esferas da vida. Conforme avançamos na exploração, é crucial compreender como essa competência se alinha a uma trajetória de vida compassiva e consciente. O aprimoramento dessa visão não só aprimora nossa interação com os demais, como também nos orienta na busca pela nossa verdade pessoal e autenticidade. Este aumento da sensibilidade deve agir como um estímulo à compaixão, ao invés de se transformar em um obstáculo que nos isola dos demais. Quando notamos um desequilíbrio entre palavras e energia, temos a possibilidade de estar diante de uma chance única para liderar com empatia.
Entender que muitas vezes a desonestidade é um reflexo de conflitos internos ou temor de vulnerabilidade nos estimula a ampliar nosso entendimento e a fornecer suporte em vez de condenar. Estabelecer um local seguro para escuta e presença pode, de repente, se transformar em um estímulo para que os demais se sintam à vontade para expressar suas verdades. Quando lidamos com tais circunstâncias com receptividade e sem resistência, abrimos caminho para diálogos autênticos e profundas mudanças interpessoais. Todavia, essa habilidade também destaca a relevância dos limites individuais. Identificar a desonestidade com exatidão nos salvaguarda de nos metermos em situações que podem afetar nosso equilíbrio emocional ou obscurecer nossa percepção de verdade. Definir fronteiras precisas com base na nossa intuição aguçada garante que estamos cercados de energias que favorecem nosso desenvolvimento e integridade. No âmbito individual, o detector de desonestidade desencadeia um processo de autoanálise que nos motiva a questionar nossas próprias convicções. Essa reflexão pode provocar uma reflexão sobre onde talvez não estejamos sendo totalmente honestos ou transparentes conosco mesmos ou com os demais. Esta radical honestidade é crucial para viver de acordo com nossos princípios mais íntimos e estabelecer uma conexão autêntica e profunda com nosso propósito de vida. Converter esses insights em evolução pessoal requer um compromisso constante com a autopercepção e o autodesenvolvimento. Isso implica estar preparado para enfrentar e atuar em áreas onde ainda podemos agir com base em velhos padrões de medo ou proteção, possibilitando assim que a verdade se manifeste em todas as suas manifestações. À medida que essa competência instintiva se consolida, nosso papel como facilitadores genuínos em nosso ambiente se intensifica. Nos transformamos em canais para uma comunicação mais transparente e uma compreensão mais aprofundada, encorajando os demais a encarar suas verdades de forma cordial e sem receio. Esta constante batalha para aprimorar e usar o detector de desonestidade resulta em uma vida baseada na autenticidade. Entender suas consequências e aprimorar nossa capacidade de decisão consciente influenciam a forma como vivemos, amamos e colaboramos para um mundo mais alinhado à verdade. Desejo que possamos conduzir nossas vidas com a clareza e a segurança provenientes de uma percepção apurada, nos permitindo enxergar uma realidade onde todas as interações representam chances de fomentar a verdade e a autenticidade. Entender totalmente esse processo sob uma perspectiva científica convencional, existe uma verdade intuitiva que ecoa em muitos de nós. Acredito pessoalmente que essa ligação intensa entre corpo e alma é um dos pontos mais belos do período de despertar espiritual. Parece que cada célula do nosso organismo está em festa com essa ampliação da consciência, iluminando-se e se manifestando externamente de formas que percebemos tangível. Existe quase uma magia ao notar essas alterações. É como ver a aurora boreal dançando no céu noturno, conscientes de que a beleza que percebemos provém da interação de forças invisíveis, porém poderosas. As expressões físicas do nosso despertar espiritual são igualmente uma dança entre nossos corpos físicos e as forças invisíveis do universo que impulsionam nosso progresso espiritual. É evidente que a luz que iniciamos a emitir não passa despercebida aos olhos do mundo. Nem sempre é simples para os que nos cercam compreender ou aceitar nossas mudanças. Frequentemente, testemunhamos respostas que oscilam entre entusiasmo e admiração, até ceticismo e desconforto. Esta variação tem forte conexão com o próprio percurso interno daqueles que nos rodeiam. Embora a mudança seja individual, todos ao nosso redor percebem. Ademais, se transforma em um espelho para aqueles que ainda estão em busca de sua própria trajetória. Esse reflexo é algo que percebo profundamente na função que desempenhamos nas vidas alheias. Você pode refletir sobre a sua vivência pessoal e como a sua presença, mesmo sem palavras, pode motivar ou instigar outros a explorarem a si próprios. Trata-se de uma recordação constante de que nosso despertar não é individual, mas reverbera e afeta o coletivo. Por fim,
À medida que avançamos nesta jornada, compreendemos que as provas físicas do despertar nos proporcionam uma fundação robusta para compreender todas as suas peculiaridades. São indicações que nos situam na realidade do que estamos experimentando, auxiliando-nos a conduzir nossa jornada com mais segurança e clareza. Portanto, ao longo deste percurso iluminado, sejamos agradecidos por cada pista, por cada transformação que percebemos tanto interna quanto externamente. Essas mudanças nos orientam e nos elevam, nos aproximando do nosso eu autêntico e da verdade universal que nos liga a todos. O caminho para o despertar espiritual é tanto uma aventura pessoal quanto uma dança em grupo. Todos nós, de algum modo, estamos interligados por essa procura intrínseca por significado e verdade. Ao considerar o assunto do despertar, não se trata apenas do nosso desenvolvimento pessoal, mas também de como esse desenvolvimento pode motivar e elevar aqueles que estão ao nosso redor. Nada ocorre de forma independente. Da mesma forma que um objeto lançado em um lago gera ondas que se estendem além do local de sua colisão, nosso processo de mudança reverbera, sendo notado por aqueles que estão à margem de nossas vidas. Quando nos referimos ao brilho singular que um indivíduo em processo de despertar emite, estamos nos referindo a uma manifestação genuína de energia e autenticidade. Trata-se de um brilho que não pode ser reproduzido ou falsificado, pois surge das profundezas mais profundas da nossa evolução pessoal, e surpreendentemente, essa iluminação interna tem o potencial de modificar até o ambiente que nos cerca. Ao longo da nossa jornada, podemos perceber que estamos ajustando nossas vidas com aspectos que realmente se alinham com nosso estado de ser em evolução. De alguma forma, o despertar espiritual nos impulsiona a avaliar o que realmente tem valor e a procurar o que nutre nossa alma. Podemos experimentar uma nova paixão por experiências, pessoas e lugares que nunca pensávamos que fossem tão significativos antes. Essa redistribuição energética faz parte do processo natural de construção de uma vida que se harmoniza com nosso eu interior mais íntimo. Ao implementarmos essas alterações, nossa trajetória flui mais naturalmente, como se tivéssemos reencontrado um antigo compasso que sempre definiu o ritmo genuinamente nosso. Porém, reconhecer que estamos em processo de despertar exige bravura, pois implica reconhecer que nem todos os elementos do nosso passado ou das nossas vidas passadas podem ser mantidos. Trata-se do entendimento de que, por vezes, para crescer, precisamos deixar o que nos é conhecido. Apesar de ser um desafio, esse desprendimento também é um forte convite para abrir caminho para novas oportunidades e vozes. Cada passo em direção à aceitação representa um avanço rumo a uma liberdade mais ampla. Trata-se do abraço de uma verdade que vai além da superfície até alcançar a essência de nossa existência. Com essa liberdade, passamos a perceber o tempo de uma forma distinta. Nos tornamos mais focados no presente, pois é aqui e agora que a vida de fato ocorre. A angústia proveniente de preocupações com o futuro ou arrependimentos passados começa a se dissipar, dando lugar a um amor intenso e a uma. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Presença presente.
Percebemos que nosso percurso não é determinado pelo tempo, mas por instantes de luz, conexão, clareza e mudança. É neste ambiente propenso ao amor e à verdade que somos habilitados a identificar, valorizar e usufruir ao máximo das maravilhas da existência. A beleza do despertar reside na sua capacidade de nos ampliar, nos desafiar e nos modificar continuamente. Trata-se de uma dança entre o reconhecimento do que somos e a motivação para nos superarmos além do que já alcançamos. É um lembrete forte de que, mesmo diante das adversidades externas, podemos sempre nos encontrar e nos reestruturar. Estamos incessantemente em busca da descoberta, sempre à procura de algo inédito e fascinante, inundados pelas sutilezas de uma luminosidade renovada. Portanto, mesmo em dias onde o despertar parece distante ou as transformações parecem demoradas, podemos encontrar conforto no fato de que cada avanço nos conduz ao nosso ritmo, evidenciando a força e a beleza de quem realmente somos. Na trajetória espiritual, atingir e preservar uma tranquilidade interior profunda é um dos elementos mais transformadores do despertar. Esta tranquilidade não implica a falta de obstáculos ou conflitos, mas sim a habilidade de transitar por eles com tranquilidade e clareza. Trata-se de um equilíbrio que encontramos em nós mesmos, uma âncora que nos mantém estáveis mesmo diante das tempestades externas. Ao nos voltarmos para dentro, adquirimos uma nova percepção de que o caos ao nosso redor não tem o poder de abalar a tranquilidade que cultivamos em nosso interior. Trata-se de uma delicada dança entre identificar as tempestades à nossa volta e decidir não ser arrastado por elas. Esta tranquilidade não é um dom gratuito. Resulta de uma ação planejada, de um esforço interno constante e da compreensão de que somos nós mesmos os responsáveis pela nossa própria tranquilidade. Esta serenidade interna me recorda que temos a opção consciente de onde e como empregar nossa energia. Frequentemente, os outros podem ver nossa estabilidade emocional como desinteresse ou apatia. Contudo, é crucial entendermos que essa atitude representa, na realidade, um sinal de sabedoria obtida ao discernir o que realmente merece nossa atenção e o que não é benéfico para nossa alma. O crescimento espiritual nos proporciona essa clareza, evidenciando que nem todas as batalhas precisam ser enfrentadas e que cada decisão tomada pode ser uma manifestação das profundezas da nossa paz interior. Manter-se focado em meio a tanta agitação é uma prova concreta do poder de estar em harmonia com nosso eu mais elevado. Recusar-se a responder a provocações ou energias adversas é uma prática diária de força e propósito, contando a história de um indivíduo que encontrou refúgio em sua própria essência luminosa. Esta ressonância estabilizadora reverbera não só em nosso espírito, mas também afeta nosso corpo de forma palpável. O batimento cardíaco e a respiração seguem um compasso harmonioso, em sintonia com a tranquilidade que permeia nosso ser. Parece que todo o nosso corpo está em sintonia com uma frequência específica que inspira equilíbrio e harmonia. Ao suspirar, essa tranquilidade reverbera intensamente em nós, revigorando nossa alma e reafirmando nosso compromisso com um estado de ser que vai além das preocupações banais. Ao interagirmos com o mundo deste lugar de tranquilidade, optamos conscientemente por estar em ambientes e circunstâncias que promovem nossa paz e incentivam nosso desenvolvimento. A beleza desta tranquilidade interior está na decisão de nos cercarmos de energias que estão em sintonia com nosso objetivo. Isso não só salvaguarda o nosso campo energético, como também nos habilita a interagir com o mundo de forma mais genuína e autêntica. Esta serenidade não é meramente um estado desejável, é a manifestação de um patamar superior de vida. Neste ambiente, descobrimos nossa verdadeira essência, onde a singularidade da nossa presença se transforma em um farol de estabilidade e compaixão para o próximo.
Ao declarar essa unidade interna, construímos diariamente um fio de equilíbrio que nos envolve e nos liga a algo mais amplo do que nós mesmos. Esta calma impactante reverbera em nossa volta, recordando-nos de que fazemos parte de um todo interligado e que a tranquilidade que cultivamos em nosso interior tem a capacidade de inspirar e modificar o mundo ao nosso redor. À medida que progredimos em nossa trajetória, alcançamos um patamar mais elevado de ser. O trajeto para o despertar apresenta muitos obstáculos, mas também oferece inúmeras chances para reforçar nossa paz interior. Este novo estado de consciência e harmonia nos habilita a encarar a vida com a certeza inabalável de que, independentemente das situações externas, nossa tranquilidade interna não será perturbada. Portanto, seguimos em frente guiados pela serenidade, ensinando a todos ao nosso redor o que é viver em um ambiente de paz genuína e inalterável, à medida que nos aprofundamos na vivência de uma tranquilidade interior duradoura, percebemos que essa tranquilidade é, na realidade, um espelho do nosso autêntico estado de espírito. Não se trata de um estado passageiro ou passageiro, mas de uma base robusta na qual edificamos nossa vida cotidiana. Esta tranquilidade interior torna-se o cenário constante de nossas vidas, possibilitando uma resposta mais consciente e intencional ao mundo. Uma das maiores vantagens desta mudança é a clareza que ela proporciona. Ao nos desvencilharmos das distrações e confusão que antes ocupavam nossa atenção, descobrimos uma nova habilidade de percepção e entendimento. A nossa mente se torna surpreendentemente perspicaz, tornando mais fácil a distinção entre o que é fundamental e o que pode ser negligenciado. Neste ambiente de clareza, conseguimos fazer escolhas que realmente se alinham com nossa natureza e objetivo. Adicionalmente, essa serenidade interna nos habilita a desenvolver uma empatia e compaixão mais intensas pelos que nos rodeiam. Compreendemos e amamos o sofrimento e as batalhas alheias, entendendo que cada indivíduo está trilhando seu próprio caminho de desenvolvimento e progresso. Esta empatia não nos esgota, como poderia ter ocorrido anteriormente, mas nos fortifica, pois estamos fundamentados na nossa própria tranquilidade e equilíbrio. Conforme persistimos em nossa jornada com essa tranquilidade inabalável, também nos transformamos em modelos vivos para os demais. Mesmo sem o propósito de instruir ou orientar, nossas vidas e comportamentos revelam de forma instintiva o poder de transformação do despertar espiritual. Os indivíduos podem não compreender o que nos distingue, mas serão atraídos pela luz que irradiamos e pela estabilidade que manifestamos. Esta influência benéfica propaga-se como ondas, motivando outros a procurar sua própria tranquilidade interior. Ao longo dessa jornada, também aprendemos a arte da entrega, uma aceitação serena das situações que não podemos dominar. Ao invés de resistir às ondas da vida, aprendemos a navegar com elas, confiando que o universo está constantemente nos direcionando para o nosso bem mais precioso. Essa dedicação fomenta uma fé intensa na vida, possibilitando-nos dançar com a incerteza com graça e fé. No final das contas, a intensidade da tranquilidade interior que cultivamos é um sinal da nossa constante caminhada. Trata-se de um convite para todos nós mergulharmos de cabeça no momento presente, aceitarmos quem realmente somos e vivermos em um ambiente de amor e verdade. Portanto, ao seguirmos nossa trajetória, podemos ter a tranquilidade de que estamos sempre em crescimento e evolução, conduzidos pela sabedoria silenciosa da nossa paz interior. Que essa tranquilidade permeie e clareie todos os aspectos de nossas vidas e que possamos sempre agradecer pela chance de viver em sintonia com nosso eu mais genuíno. Conforme a tranquilidade interior se consolida como a base de nossa vida, começamos a vivenciar a vida de formas que antes pareciam impossíveis. Esta tranquilidade nos conduz a um estado de presença que está profundamente arraigado no presente e se expande infinitamente ao longo do tempo. A presença constante em cada instante nos possibilita apreciar a beleza das coisas simples, o murmúrio do vento nas árvores, o sorriso de um desconhecido, o ritmo sereno da respiração em momentos de silêncio.
Estes pormenores refletem uma vida vivida com total consciência, como se cada vivência fosse uma meditação em ação. Estar totalmente presente nos possibilita estabelecer uma relação mais genuína conosco e com os demais. Com um espírito sereno, escutamos mais profundamente, falamos de forma mais consciente e amamos sem limitações. Tornamo-nos mais sensíveis às demandas alheias, não como um fardo, mas como uma extensão inata da nossa própria tranquilidade. As interações que estabelecemos com amigos, familiares e até mesmo desconhecidos espelham essa presença genuína, estabelecendo uma ligação mais autêntica e valiosa. Uma mente serena nos proporciona a liberdade para sonhar e criar de maneiras mais audaciosas e inspiradoras. Conforme conseguimos nos libertar do fardo da distração e da ansiedade, surge uma nova energia criativa. Conseguimos encontrar bravura para perseguir paixões há muito esquecidas ou para descobrir novos campos de interesse. Essa liberdade de criação é em si mesma uma manifestação da paz que cultivamos. Quando não estamos mais presos ao medo de falhar ou ao anseio de controle, temos a capacidade de voar com imaginação pura e propósito definido. Essa tranquilidade interior, então, se estende para definir a própria trajetória de nossas vidas. Ela nos motiva a encarar as transformações e transições com dignidade e resiliência, identificando nelas chances para evoluir, aprender e amar de maneira mais intensa. A tranquilidade que cultivamos atua como uma bússola interna, orientando nossas decisões e cultivando um trajeto de autenticidade e sentido definido. Ao longo desta viagem, é crucial lembrar que a busca pela tranquilidade interior é um processo contínuo, uma dança que exige empenho e presença contínua. Da mesma forma que uma chama sensível que precisa ser resguardada do vento, nossa tranquilidade interior requer atenção e zelo para florescer mesmo diante das turbulências inevitáveis da existência. Este cuidado cuidadoso nos transforma tanto em cultivadores quanto em beneficiários de uma tranquilidade que verdadeiramente ultrapassa os limites do caos. No final das contas, a tranquilidade interior se apresenta como um modo sagrado de existir, um estilo de vida que nos sustenta e nutre, não só a nós mesmos, mas também ao mundo ao nosso redor. Com cada ação, pensamento e intenção, temos a capacidade de manter essa quietude proposital, contribuindo para a construção de um tecido de tranquilidade e estabilidade que envolve tudo à nossa volta. Que essa constante busca pela paz interior nos motive a buscar incessantemente o equilíbrio interior, a acolher cada instante com mente aberta e a progredir sempre sob a luz da sabedoria e do amor. No caminho para o despertar espiritual, a obtenção de uma energia leve é um marco transformador que proporciona uma sensação de renovação e clareza. Esta leveza ultrapassa a esfera física. É uma manifestação da liberdade que experimentamos ao nos desvencilharmos das cargas emocionais que carregamos por tanto tempo. Ao superar antigas cicatrizes, mágoas e temores, damos espaço para que uma energia mais pura e elevada se espalhe através de nós. Esta reequilibração do nosso espírito nos proporciona uma sensação de leveza e liberdade, permitindo-nos viver e respirar de maneira genuína e livre. Perceber como essa transformação interna não requer necessariamente alterações radicais no nosso modo de vida é fascinante. Em vez disso, se refere a um aprimoramento das frequências energéticas com as quais vibramos, uma sincronia com uma ordem superior que sempre está acessível para nós, basta apenas estarmos prontos para sintonizar. Quando nos ajustamos a essa frequência mais elevada, nosso ambiente físico e mental se torna mais equilibrado, em sintonia com o novo estado de ser que adotamos. Esta leveza traz consigo uma energia renovada, que se reflete de formas tangíveis no nosso dia a dia. Podemos experimentar uma energia renovada, como se tivéssemos uma fonte inesgotável de energia que nos impulsiona a explorar, criar e estabelecer conexões. Para alguns, isso se manifesta como um calor que parece emanar do núcleo do corpo, ou como um sentimento de movimento, um fluxo constante de energia que não tem limites.
Frequentemente, aqueles que cruzam nosso trajeto se sentem atraídos por essa energia, atraídos por algo que talvez não consigam descrever, mas que identificam como autêntico e capaz de transformar. No entanto, vale ressaltar que nem todos estão aptos para tal grau de intensidade. Certos indivíduos podem se sentir desconfortáveis diante de tal energia elevada, optando por manter uma distância por não conseguirem compreender ou incorporar essa energia em suas vidas. Isso é completamente normal, já que cada indivíduo está em sua própria fase de evolução e desperta no seu próprio momento. A harmonia entre a energia leve e a presença marcante que imprimimos ao nosso entorno é um sinal do nosso progresso espiritual. Ao nos aceitarmos completamente como somos, percebemos que nossa essência está agora ancorada em uma consciência desperta, clara e totalmente sólida. Trata-se de um estado de ser em que não conseguimos mais nos ocultar. Nossa energia, nossos objetivos e nosso amor pelo mundo são evidentes e pulsantes. Portanto, ao longo desta jornada de leveza energética, aprendemos a nos valorizar por sermos quem realmente somos. Celebramos a libertação das velhas responsabilidades e a aceitação da nossa nova energia. Com satisfação e apreço, persistimos em descobrir o que significa viver e transmitir essa leveza ao mundo, cientes de que estamos contribuindo para um tom de harmonia e unidade que ecoa muito além de nossas vidas. Portanto, que possamos continuar a espalhar essa luz, motivando outros a também procurar e descobrir sua própria liberdade energética, colaborando para um mundo mais luminoso e consciente. À medida que nos aprofundamos na compreensão e expressão da leveza energética, inicia-se uma mudança que não apenas se reflete em nós mesmos, mas também afeta o mundo ao nosso redor. Esta energia elevada se transforma em uma marca vibracional que nos reconhece como seres em evolução, atraindo experiências e encontros que estão em sintonia com nosso novo estado de ser. Este é um período de profunda exploração e criação de novos mundos que ecoam com a pureza da nossa natureza. Com essa suavidade, ocorre uma reinterpretação evidente da nossa relação com o tempo e com as prioridades. Perceberemos que o que antes tinha importância pode perder seu significado, sendo substituído por um foco renovado no que verdadeiramente alimenta nossa alma. A vida cotidiana se transforma em uma sequência de chances para experimentar a gratidão, a criatividade e o amor de forma mais genuína e relevante. Essa flexibilidade nos possibilita uma adaptabilidade que converte desafios em chances de crescimento e aprendizado constante. Adicionalmente, o modo como interagimos com os demais também sofre mudanças. Agora que nosso campo energético está mais leve e receptivo, ele se transforma em um meio para relações mais autênticas e profundas. O amor, a compaixão e a empatia se expandem de maneira exponencial, reforçando as relações já estabelecidas e promovendo a criação de novos vínculos com aqueles que estão alinhados com nossa vibração. Esta é uma etapa em que as trocas de energia são mutuamente vantajosas, fomentando o desenvolvimento espiritual em conjunto. No entanto, essa nova energia também traz a responsabilidade de gerir nossa própria energia. É crucial aprender a definir limites saudáveis para manter nossa integridade energética e assegurar que continuemos a florescer nesta nova percepção. Retirar-se para momentos de reflexão e meditação pode ser crucial para reequilibrar e preservar essa leveza, assegurando que sempre estejamos em sintonia com o que é fundamental e autêntico para nós. Este segmento da energia leve solicita que vivamos cada instante com um propósito definido, utilizando a leveza que possuímos para promover transformações positivas em nossas vidas e no mundo. Não importa o quão insignificante possa parecer uma ação, quando realizada de um estado de consciência elevado, ela se transforma em um potente catalisador para mudanças. Assim, prosseguimos com nossa jornada com uma renovada percepção da interligação de tudo o que existe.
Nosso coração e alma se harmonizam com metas mais amplas, tornando nossa própria leveza um auxílio para a elevação do coletivo. Ao entrelaçar nossas energias pessoais na teia da consciência mundial, que possamos fazê-lo com felicidade, discernimento e compaixão, cientes de que, a cada passo, estamos contribuindo para a construção de um mundo mais iluminado para todos. No final das contas, essa energia leve transforma-se numa celebração de quem realmente somos, um regresso à simplicidade e à beleza do nosso ser original. Espero que cada dia da nossa jornada seja uma oportunidade para descobrir essa leveza, rir em sua explosão e caminhar com delicadeza por um trajeto de amor e verdade. Portanto, que possamos sempre atuar como um farol de luz e esperança, ecoando a música do universo e motivando outros a descobrir suas próprias melodias de leveza e liberdade. Conforme avançamos em nossa trajetória de leveza energética, cada avanço nos apresenta novas formas de existir. A leveza não é simplesmente um estado de espírito, mas uma maneira de interagir com o cosmos com mais fluidez, resiliência e felicidade. Neste estado de elevação, nos damos conta das sutilezas das correntes de energia que nos rodeiam, surgindo como participantes ativos na dança cósmica da vida. Essa profunda sensação de leveza também intensifica nossa ligação com a natureza. Começamos a nos conectar mais com o ritmo natural do planeta Terra, suas estações e ciclos. A mera experiência de estar em contato com a natureza, seja uma caminhada em um parque ou a observação das estrelas, se converte em uma conversa íntima entre nossa alma e o cosmos. Estas vivências nos alimentam com uma energia que intensifica nossa leveza, aperfeiçoa nossa intuição e intensifica nossa percepção de propósito. Dentro das estruturas sociais e comunitárias, nossa energia leve pode funcionar como um catalisador silencioso, porém eficaz, para a transformação. Mantendo nossa vibração alta, ajudamos a elevar as energias do ambiente que nos rodeia, causando um impacto positivo nos locais que habitamos. As áreas que tocamos tornam-se mais equilibradas e harmônicas, uma evidência palpável de como a transformação pessoal reverbera de forma ampla. Também celebramos a arte de viver de forma leve, desprendendo-se do controle inflexível e confiando nas forças da vida. Isso não implica passividade ou desinteresse, mas sim uma receptividade ao curso dinâmico dos eventos, possibilitando que as situações se manifestem de forma natural. Essa fé na vida gera uma bravura silenciosa em nós, uma audácia para seguirmos nossas trajetórias genuínas com transparência e sinceridade. É crucial lembrar que, ao cultivarmos essa leveza, somos igualmente convocados a partilhar nossas vivências e conhecimentos com os outros. Não só podemos ser modelos dessa mudança, mas também servir como guias e suporte para aqueles que trilham suas próprias trajetórias. Ao prestar assistência, escutar e disseminar nosso saber, mantemos a compaixão e a humildade, reconhecendo que cada um de nós trilha uma trajetória pessoal singular. A leveza energética representa, no final das contas, um retorno a uma verdade mais básica sobre quem realmente somos. Trata-se de um despertar para a força inerente que habita nossos corações e mentes, nos fazendo lembrar do potencial sem limites que todos nós possuímos. Neste processo, persistimos em investigar e ampliar os limites da nossa consciência, sempre em busca de novas maneiras de manifestar a beleza e a felicidade de viver totalmente em sintonia com a nossa natureza. Neste imenso e luminoso universo de leveza energética, que cada um de nós descubra a habilidade de voar com asas de liberdade e amor, motivando-nos mutuamente a embarcar nesta emocionante viagem de descoberta e realização espiritual. Que todos nós possamos ressoar com a melodia universal e colaborar para um mundo onde a leveza do ser se transforme na força vital que nos une e fortifica. Ao nos aprofundarmos na linguagem das vibrações, descobrimos um aspecto fascinante do nosso despertar espiritual.
As sensações de vibração ou formigamento que percebemos são manifestações delicadas, porém intensas, do nosso corpo e alma, à medida que se sintonizam com frequências mais elevadas. Estas sensações vão além de simples impressões físicas, representam expressões de mudanças energéticas que estão ocorrendo profundamente em nós. Conforme nosso corpo energético se adapta a essas frequências emergentes, começamos a perceber essas vibrações em pontos específicos, como o coração e a mente. Estes núcleos energéticos funcionam como pontos de conexão, onde nossa consciência espiritual se harmoniza com nossa vivência física. O coração, sendo o centro do amor e da compaixão, e a mente, sendo o centro da percepção e do saber, operam em sintonia para nos orientar neste processo de mudança. Essas ondas vibratórias indicam que estamos nos aproximando de uma realidade mais ampla e expansiva. Elas sinalizam que estamos em sintonia com um fluxo de energia universal, nos ligando a algo mais vasto do que nós mesmos. As sensações não são desagradáveis, mas de uma tranquilidade suave, um lembrete de que estamos no rumo certo e que este processo de despertar está nos conduzindo a um entendimento mais aprofundado de nossa verdadeira natureza. Em situações ou interações onde as frequências podem não coincidir completamente com as nossas, essas vibrações atuam como um sistema de orientação interna, mantendo-nos focados e cientes. Apesar dos desafios energéticos que o ambiente nos impõe, nosso corpo e espírito reagem com essa linguagem vibracional, contribuindo para a preservação da nossa integridade energética e autenticidade. Para quem está começando a investigar esse aspecto do despertar, pode ser desafiador entender completamente essas transformações. Contudo, para aqueles que as vivenciam, são indiscutivelmente autênticas e marcantes. Trata-se de um idioma interno que não se baseia em palavras, mas em uma interação direta entre nosso interior e as energias universais. Compreender e decifrar essa linguagem vibracional é um elemento crucial para nosso progresso espiritual. À medida que ganhamos mais consciência dessas vibrações, temos a capacidade de iniciar um trabalho ativo com elas para aprimorar nosso bem-estar e ampliar nossa consciência. Meditação, exercícios de atenção plena e tarefas que favoreçam a ligação entre corpo e mente são instrumentos valiosos nessa trajetória. Esta linguagem vibracional nos encoraja a acreditar em nossas sensações internas e a acolhê-las como um componente essencial da nossa vivência. Trata-se de um apelo para que tenhamos a bravura de seguir essa orientação instintiva, mesmo que não seja totalmente entendida pelos demais. Esta segurança nos fortifica e nos habilita a prosseguir na jornada do despertar espiritual com fé e receptividade. No final das contas, esta linguagem vibratória é uma prova do poder sutil e transformador da energia, uma evidência inabalável de que, mesmo diante da complexidade do universo, existe uma simplicidade e beleza na maneira como nós, como seres espirituais, nos conectamos e interagimos com o que transcende nossa compreensão. Então, que possamos persistir em ouvir, aprender e evoluir por meio desta linguagem, permitindo que ela nos oriente para uma vida mais completa e iluminada. À medida que nos aprofundamos na linguagem das vibrações, começamos a entender como essas sensações nos afetam e orientam no cotidiano. Apesar de frequentemente sutil, essa comunicação interna proporciona percepções profundas sobre nossa própria energia e sobre o mundo que nos rodeia. Conforme nos abrimos mais para essa linguagem, começamos a perceber um entendimento mais nítido de nossa verdadeira essência e objetivo. Uma das características mais impactantes desta viagem é o aumento da habilidade de distinguir entre variados tipos de vibrações. Através de prática e concentração, conseguimos discernir quais energias são revitalizantes e quais podem ser drenantes. Esta competência nos habilita a viver de forma mais consciente, selecionando de forma consciente ambientes, relações e atividades que ecoam com nossa frequência mais alta. A prática de escutar nossa própria frequência nos capacita a manter a ancoragem, mesmo diante de situações adversas,
Ao nos depararmos com energias dissonantes ou negativas, temos a capacidade de utilizar nossa consciência vibracional para nos resguardar, formando uma esfera de energia positiva que nos mantém em equilíbrio e foco. Isso não apenas aumenta a nossa resiliência emocional e espiritual, como também clareia o caminho para uma reação mais compassiva e compreensiva ao mundo que nos rodeia. À medida que nos aprofundamos nesta linguagem, descobrimos novos métodos para harmonizar nossas vibrações com as de outros indivíduos de forma consciente e positiva. A força das nossas energias pode atuar como inspiração e remédio para os demais, criando um ambiente propício para aberturas e mudanças pessoais. Em comunidades ou coletivos espirituais, esse intercâmbio de energia pode gerar uma sinergia intensa, impulsionando o desenvolvimento conjunto e a realização espiritual. A constante interação com as nossas vibrações pessoais gera um sentimento de maravilhamento e gratidão pelo processo de se tornar um ser humano consciente. Lembramo-nos de que cada vibração é singular para cada pessoa, referindo-nos a um aspecto inerente da nossa trajetória espiritual que está diretamente ligado à evolução global. Ao valorizar essa característica única, cultivamos um respeito pelo mundo em sua variedade vibrante, celebrando as características que nos fazem únicos. Conforme progredimos, a linguagem das vibrações torna-se uma companheira leal, uma corrente ininterrupta de sabedoria que nos proporciona clareza e orientação. Acreditar nessa linguagem inata é depositar fé em nossa própria trajetória, possibilitando-nos prosseguir com segurança, mesmo quando o futuro se apresenta incerto. Esta vibração é um convite para vivermos com autenticidade, amor e integridade. Nela, encontramos não só uma maneira de nos conectarmos com o cosmos, mas também uma maneira de nos expressarmos em nossa essência mais genuína e genuína. Desejo que possamos prosseguir nesta jornada de exploração vibracional com curiosidade, abertura e um coração repleto de esperança, conscientes de que em cada vibração há a chance de conexão e mudança. Então que a linguagem vibracional nos oriente através das diversas facetas da experiência humana, permitindo-nos impactar e elevar as vidas daqueles que estão ao nosso redor, construindo um mundo onde a harmonia e a paz predominem. Ao nos aprofundarmos ainda mais na linguagem vibracional, abrimos caminho para uma interação mais consciente e harmoniosa com o universo em todas as suas dimensões. Esta sensibilização em ascensão nos instiga a investigar como nossas ações, pensamentos e intenções afetam e formam nossa realidade vibracional. Quando começamos a compreender que cada intenção e pensamento possuem uma marca vibratória única, fica claro que somos co-criadores da nossa experiência de existência. As nossas vibrações não apenas espelham nosso estado interno, mas também exercem um efeito ressonante no ambiente que nos rodeia. Este saber nos motiva a desenvolver pensamentos, sentimentos e ações que elevem nossa vibração e, consequentemente, a dos demais. A meditação e o exercício da atenção plena são cruciais neste processo, possibilitando-nos conectar-nos com nosso centro vibratório. Quando acalmamos a mente e focamos nossa atenção em nosso interior, começamos a identificar os padrões que alimentam nossas vibrações. Esta atividade constante auxilia na liberação de energias reprimidas e antigas, abrindo caminho para a floração de frequências mais elevadas. Adicionalmente, a ligação com o meio ambiente se apresenta como uma potente fonte de reequilíbrio vibracional. Elementos naturais, tais como a corrente de água, o ar puro e a terra que pisamos, ressoam com frequências que harmonizam e equilibram nosso campo energético de forma inata. Desfrutar de momentos ao ar livre, praticando a gratidão pelas bênçãos que a natureza nos proporciona, revigora nossa alma e nos conecta ao ritmo universal da Terra. Conforme melhoramos nossa habilidade em interpretar e reagir às nossas vibrações internas, uma nova perspectiva de comunicação surge em nossas interações com os demais. Nos tornamos mais sensíveis às energias dos indivíduos à nossa volta, o que nos habilita a auxiliar e apoiar de forma mais eficiente.
Esta empatia energética intensa nos estimula a ver cada relação como uma chance de troca e cura, fomentando vínculos significativos e transformadores. O desenvolvimento dessa habilidade na linguagem das vibrações nos motiva a elaborar rituais pessoais e sociais que promovem a saúde energética. Isso pode ser expresso por meio de celebrações de gratidão, exercícios de respiração consciente ou ações de serviço ao próximo, todas contribuindo para aumentar a vibração coletiva e cultivar um sentimento de comunidade e unidade. Esta viagem prepara o caminho para entendermos nossa responsabilidade de manter uma vibração elevada tanto em nossa vida pessoal quanto na coletiva. Trata-se de um apelo à ação, solicitando que empenhem nossa energia na construção de um mundo onde o amor, a compaixão e a harmonia sejam os princípios orientadores. Ao agir dessa maneira, passamos a enxergar cada interação e vivência como chances de ampliar a consciência coletiva e cultivar sementes de mudança positiva. Em última análise, a linguagem das vibrações nos mostra que todos nós fazemos parte de uma imensa sinfonia universal, onde cada nota individual contribui para a ressonância do conjunto. Ao valorizar nossos ritmos pessoais e aprender a tocar em sintonia com os demais, descobrimos um objetivo mais abrangente em nossa vida. Portanto, continuemos a investigar e aprimorar essa linguagem vibracional, pavimentando o caminho para um futuro em que a energia de paz e felicidade permeie nossa existência, iluminando o caminho para todos que seguem este caminho vibrante. Ao adentrarmos no capítulo sobre o brilho de outro mundo, somos instigados a investigar como as mudanças internas se expressam de maneira visível e tangível no mundo material. Conforme nos aventuramos em uma viagem de desenvolvimento espiritual e ampliação da consciência, nosso corpo físico começa a espelhar a harmonia e a tranquilidade do nosso estado íntimo. O resplandecente esplendor da pele, o olhar penetrante e a vitalidade evidente dos cabelos vão além de meras características estéticas. São indícios evidentes de uma mudança que se desenrola nas profundezas da nossa existência. Este brilho reflete diretamente a energia vital que flui sem restrições através de nós, uma dança de luz que se torna visível para todos que cruzamos. Os olhos, frequentemente referidos como janelas da alma, proporcionam uma visão das verdades mais íntimas que atualmente conseguimos perceber. Eles não se limitam a observar a beleza exterior do mundo, mas também conseguem ver além das aparências, desvendando as facetas mais sutis e genuínas da vida. Este novo ponto de vista possui uma clareza notável, apta a desvendar ilusões e identificar a essência do que é verdadeiramente relevante. Esta mudança física é frequentemente percebida e apreciada por aqueles que estão ao nosso redor. Indivíduos podem falar sobre a transformação, mesmo que não consigam discernir que o brilho que observam seja resultado de uma transformação espiritual relevante. Muitos notam a prova palpável de uma transcendência interna, uma transformação que reorganiza nossas prioridades e nos conecta com nossa essência autêntica. Este resplandecer não é uma criação externa, mas sim uma evidência da tranquilidade interna e do equilíbrio energético que alcançamos. A nossa aparência exterior se transforma em um espelho que espelha o nosso equilíbrio interno, a alegria e a realização que advém de viver uma vida em sintonia com nossos valores mais íntimos e nossa missão espiritual. Este brilho não apenas desperta a curiosidade e o fascínio dos outros, mas também funciona como um apelo silencioso para aqueles que estão em sua própria jornada de despertar. Trata-se de uma poderosa recordação de que a mudança interna é não apenas alcançável, mas tangível, capaz de se propagar de dentro para fora e iluminar o mundo que nos cerca. Aceitamos essas transformações perceptíveis como emblemas do nosso avanço espiritual, porém mantemos a humildade, reconhecendo que são apenas reflexos do profundo aprofundamento da nossa jornada interna. Continuamos a cultivar essa condição de ser através de práticas espirituais, autocuidado e, sobretudo, pela constante procura da verdade e do amor em nossas existências.
Que esse brilho de outro mundo persista em nos inspirar, não apenas a nós, mas a todos à nossa volta, clareando o trajeto para uma vida plena e equilibrada. Desejo que possamos seguir com essa luz, impactando positivamente aqueles que encontramos e iluminando o mundo com a beleza da autenticidade e da tranquilidade interior. Conforme avançamos na compreensão do brilho de outro mundo, percebemos que essa mudança perceptível é apenas o início de um percurso ainda mais profundo de autoconhecimento e iluminação. Este resplandecer externo que todos podem ver é, na realidade, uma manifestação do esforço interno constante que realizamos para fortalecer nossa ligação com o nosso eu interior mais genuíno e com o cosmos. Com o passar do tempo, este resplandecer deixa de ser apenas um traço físico, tornando-se também uma presença energética que pode ser percebida por aqueles que nos rodeiam. Este espectro energético ressonante não se trata apenas de ser percebido, mas também de sentir e ser experimentado. A energia de tranquilidade e serenidade que se manifesta em sua presença, proporcionando tranquilidade e proteção aos demais, mesmo sem a necessidade de palavras. Conforme nos conscientizamos mais dessa energia, aprendemos a empregá-la para expressar intenções positivas em todas as áreas de nossas existências. Esta clareza espiritual nos habilita a atrair experiências e indivíduos que ecoam com a. Ao agir assim, iluminamos a rota para que outros também se sintam inspirados e seguros para expressar suas verdadeiras essências neste intrincado e belo tecido da existência humana.